O Canadá é um país norte-americano que vai desde o norte dos Estados Unidos até o Círculo Polar Ártico ao norte. As suas principais cidades são Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec City e a capital, Ottawa. É o segundo maior país do mundo em área total, superado apenas pela Rússia. O Canadá possui duas línguas oficiais, o inglês e o francês, sendo que 67,5% da população falam apenas em inglês, 13,3% falam apenas francês e 17,7% falam ambas as línguas. O Canadá é um país muito multicultural, sendo que a origem canadense representa apenas 32% da população, sendo seguida por ingleses, escoceses, franceses, irlandeses, alemães, chineses, italianos, aborígenes, indianos, ucranianos e outras etnias. Bom, pessoal, hoje temos uma convidada especial diretamente do Canadá, que é a Cíntia. A Cíntia vai contar um pouquinho da história dela aí, dos 4 anos, quase 4 anos que ela tá morando no Canadá, e como foi esse processo de imigração, até chegar o momento dela conseguir o cartão de cidadã permanente. Olá, Cíntia, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no canal novamente, né? Não é a primeira vez que você participa aqui no canal, você já participou. Muito obrigada por ter aceitado participar e contar um pouquinho da sua história pra gente. Imagina, um projeto super legal. Obrigada. Vamos lá, você mora no Canadá, né? Qual cidade do Canadá aí você mora? O Canadá é enorme, né? Isso. Eu moro, vou falar Toronto, mas na verdade é numa cidade, tipo, nos arredores de Toronto, né? Na Grande Toronto. Eu moro em Richmond Hill agora, mas minha vida é em Toronto, eu trabalho lá e tal, então Toronto. É Toronto, né? E como você tinha me falado, são quase 4 anos já que você mora aí, né? Sim, a gente está aqui desde julho de 2016, então em julho agora de 2020 vão fazer 4 anos. 4 anos. Pra cá. Mas você, antes de ir para o Canadá, você já teve outras experiências, né, em outros países. Inclusive, quando eu te conheci, você morava na Irlanda, você morou em Cork, né? Como que foi essa mudança aí de país? Eu morei em Dublin e em Cork. Você morou em Dublin também, né? Sim, a gente foi, eu não lembro de 2014, eu acho. A gente foi fazer intercâmbio em Dublin. Olha, então, eu também fui em 2014. 6 meses. Eu também fui em 2014. Quando eu fui para Dublin, eu fui em 2014 também. É isso, aí a gente ficou em Dublin 6 meses, daí meu marido arrumou um emprego em Cork, e a gente resolveu mudar para Cork e ficou lá mais 1 ano. E depois de lá a gente ainda ficou tipo uns 3 meses assim como nômade na Europa. E, a nossa experiência na Europa foi no total de 1 ano e 9 meses, eu acho. Quase 2 anos. E por que vocês decidiram ir para o Canadá? Tão frio, não? Então, o Canadá, a gente sonhava com o Canadá há muito tempo atrás. Antes da gente casar até, era tipo, mais de 10 anos atrás, a gente planejou, entre aspas, vir para cá. Mas a gente fez um planejamento para ir para a parte francófona, né, para Quebec, porque na época eu não falava inglês nem nada. Aí a gente chegou a estudar francês, participar de grupos de imigrantes para o Quebec, lá em BH e tal, só que acabou não rolando na época, por alguns motivos a gente acabou desistindo, então passou um tempo aí, que eu e o Lucas casamos e tal, moramos em São Paulo, e aí, em determinado momento da vida, a gente resolveu ir para a Irlanda, e aí foi a partir de ter morado na Irlanda e ter morado na Europa e tal, já ter tido essa experiência longe da família e tudo, que a gente resolveu tentar de novo esse plano Canadá, porque é um país incrível, né? Todo mundo falava super bem de segurança, saúde, educação, então a gente pensou assim, é mais ou menos o que a gente está procurando. E a gente até, depois da Irlanda, já falava inglês, então seria tranquilo migrar para a parte que fala inglês do Canadá. Foi por isso que a gente resolveu vir para cá. E também porque o Canadá tem esse plano de imigração, que ele é bem certinho. Então, você consegue realmente planejar o que você vai fazer, com meio que a certeza de que você vai conseguir, sabe? Então, foi por isso que a gente resolveu vir para cá, por essa liberdade que o Canadá te dá de criar o seu plano de imigração. Apesar do frio e tudo, enfim. E o que você mais gosta aí de morar no Canadá? Agora você pode falar, até porque você já teve experiência na Europa, né, na Irlanda e outros países, né? O que de repente, o que o Canadá tem que os outros países que você morou não tem? O que te chamou a atenção no país? O que você mais gosta no país? Eu acho que
incrível. Por exemplo, eu acho bacana para quando tiver filho, por exemplo, que a educação ela é gratuita, então apesar de você pagar muito imposto aqui, você tem um sistema de educação legal, a saúde também é 100% gratuita, então você não precisa pagar nada. Há controvérsia se é bom ou se é ruim, tem gente que não gosta muito, mas enfim, no fim das contas funciona, no sentido de que se você precisar, você tem o sistema de saúde, ele é gratuito e ele funciona para todo mundo, seja rico ou seja pobre, é o mesmo sistema de saúde. Isso é uma coisa legal também, é um país seguro, comparado com vários outros, né? E também acho legal essa questão da cultura, assim, mais norte-americana, que eu acho que é mais parecida, de certa forma, com a cultura brasileira, né? Sei lá, de certa forma é mais semelhante. Eu acho que também a questão da estrutura do país, lojas grandes, são umas coisinhas bem bobinhas, assim. Acho que fazem total diferença para quem mora, né? Por exemplo, quando a gente morava em Cork, era bem limitada. Primeiro que é um país menor, e a cidade nem é a principal cidade, então é um pouquinho limitado, assim, algumas questões de consumo e tal, mas... E também a questão da diferença assim, entre Irlanda, por exemplo, porque eu prefiro aqui do que a Irlanda, o clima é um grande fator. Apesar de que ser muito frio, eu gosto dessa coisa de ter as estações bem definidas, sabe? Enquanto né? que na Irlanda era chuva o tempo inteiro e depois de um tempo eu comecei a ficar meio deprimida mesmo de não ter sol. Caramba, apesar de ser um inverno muito rigoroso, mas quando tem o verão, quando tem a primavera, é uma coisa que você é ameno, né? Você tem realmente o verão, né? O verão aí é mais ou menos com a temperatura? Chega aos 30, 30 e poucos? O verão aqui é muito quente, é 30 e tantos graus. Nossa. Então tudo bem. Então é um verão real, assim, você aproveita, você passa calor mesmo no verão, que é uma coisa que na Irlanda você não passaria. Nos outros países que eu passei por lá, tipo na Europa, Portugal, Espanha, sim, você tem verão também, mas eu nunca considerei. A gente nunca chegou a considerar esses países, assim, pra morar mesmo. Entendi. E em termos não porque são ruins, mas por uma questão de nunca pensar. De se acostumar, né? E em termos de dificuldades, assim, quais foram as principais dificuldades, assim, de início, assim? Você acabou de chegar no Canadá, assim, o que você sentiu, assim, de mais difícil de se adaptar no país? No meu caso específico, eu tinha muita vergonha de falar inglês. Mesmo tendo morado na Irlanda, eu ainda tinha essa trava do inglês, assim, de falar mesmo. Ainda tinha essa coisa que a gente meio que... A brasileira tem muito desse medo de falar errado, ser julgado. Então eu tinha muito isso e eu tava vindo pra cá pra fazer um college, né? Tava indo pra faculdade, então eu ficava meio que assim, meu Deus do céu, eu tenho que falar, eu tenho que entender, porque é uma faculdade, não é só um curso de inglês mais, não é só viver por aí. Então eu acho que essa questão do inglês, assim, de pensar, de ter que falar o tempo inteiro, no comecinho, mas depois acostumei também. E o clima, obviamente, o frio é um frio lascado. Cara. No inverno é frio mesmo, então tem esse período de adaptação, igual eu falo que você vai acostumar com o tempo. Com o tempo você fala assim, beleza, tá a menos 15 lá fora, vida que segue, coloca o casaco e vai. Mas até você acostumar é um choque. É um tempo que leva, né? A gente tá acostumado no Brasil, por exemplo, e nem na Irlanda eu cheguei nem perto de sentir qualquer frio desse jeito. Então, isso foi uma outra coisa, e uma coisa que é interessante pontuar também, que não foi muito difícil para mim, não, mas para muita gente pode ser, é que o Canadá, quando você vem para cá, você não tá vindo para uma cultura canadense, você tá vindo pelo menos para Toronto, você tá indo para uma cultura multicultural mesmo, todas as culturas misturadas. Tem muito chinês, muito indiano, muito gente, sei lá, da América Latina, dos Estados Unidos, é tipo uma muito multicultural, né? É uma cidade multicultural. Eu ouço falar também que a Austrália é um pouco assim, né? Caramba, tem muito mais estrangeiros do que a própria população, quase 50-50, né? Se calhar. Sim. Toronto é uma loucura, assim, eu vejo mais imigrante, mais estrangeiros do que canadenses em si. Então, assim, muita gente vai achar difícil se adaptar a tanta cultura diferente, porque é uma mistura, igual no meu trabalho mesmo. Tem chinês, tem indiano, tem paquistanês, tem canadense, tem tudo, né? Sei lá, nossa, tem gente de tudo quanto é canto lá. Então, pensa, naquele um ambiente só você tem o mundo inteiro de culturas. De cultura, é verdade, bacana. Então, pra muita gente pode ser difícil. Pode ser um choque inicial, né? Você aprende muito. Bacana. Bom, agora vamos entrar um pouquinho lá na parte mais de imigração, né?
Quanto tempo de preparação você acha que é necessário para uma pessoa que está no Brasil e decidiu morar no Canadá? Quanto tempo de preparação é necessário? Eu acho que a parte de preparação ela é bem relativa, porque que a verdade seja dita, emigrar para o Canadá não é barato para começar, então você depende da condição financeira de cada um, quanto tempo você vai demorar para juntar o dinheiro necessário para vir, depende também de como você vai vir, por exemplo. O meu processo de imigração foi feito através do college, né? Eu estudei primeiro, então vim com visto de estudante, que dá o direito ao meu marido de trabalhar. Então eu tive que vir com esse dinheiro do college inteiro, que é muito dinheiro. São quantos anos? São quantos anos de curso? Foram 2 anos de curso. 2 anos. Então, foram 4 semestres e cada semestre custava em termos de, tipo assim, em média, $7 mil. $7 mil o quê? Por semestre, você disse? Por semestre. Por semestre. Bastante dinheiro. É um investimento mesmo bem alto, né? Sim, então eu acho que essa questão do planejamento, ela tem que... É difícil, ela é relativa, porque depende da condição de cada um, né? Tem gente que vem com o dinheiro inteiro, porque não quer correr nenhum risco. Claro. Tem gente que vem com uma parte do dinheiro e aí pretende trabalhar aqui, e aí tentar ir pagando, né, a parte com trabalhar aqui. Mas, enfim, pode trabalhar enquanto estuda? Sim, você pode trabalhar só 20 horas. 20 horas por semana, só part-time, né? E no caso, o seu marido pode full-time? Full-time, Okay. Então, e assim, é uma coisa legal de se falar que a maioria dos brasileiros que eu conheço, lógico que não são todos, são casais. Então tem é mais meio fácil, que esse perfil, né? sabe? Então, enquanto eu estudava, meu marido trabalhava normal, então tem essa facilidade para quem vem de casal. Então, a questão do planejamento entraria isso, juntar o dinheiro. E a outra coisa que também, obviamente, é importante contar se fala inglês ou não. Se você não fala inglês ainda, você vai ter todo esse tempo para aprender o inglês. Se você já fala inglês, aí beleza, é só o tempo de você tirar o IELTS, porque para você entrar num college aqui no Canadá, geralmente você vai precisar ou do IELTS ou do CELP, que é um exame canadense mesmo. O IELTS, porque ele é de Cambridge, né, britânico e tal, então eles aceitam aqui. Ou então o CELP, porque é um canadense. Aí então, pode ser feito mesmo aí. Eu diria que o planejamento depende dessas duas coisas, financeiro e do inglês. E esse outro curso, esse outro certificado que você falou, pode ser tirado aí quando chegar no Canadá? Ou tem que ser tirado antes de se matricular na universidade? Pois é, o CELP, eu não vou te falar com 100% de certeza, mas eu acho que ele só pode ser feito aqui. Então, para você ser aceito num college, provavelmente você não vai poder fazer o CELP, porque você precisa de ter a nota do inglês para poder se matricular. Pra poder aplicar, e você geralmente aplica do Brasil. A menos que você crie um plano diferente, pois foi meu plano. Existem pessoas que vieram estudar inglês, daí decidiram aplicar para um college aqui, e aí já é um processo um pouco diferente do meu, né? Então, que aplicou daqui. Então, pelo que eu entendo, o Canadá te dá várias opções de forma de imigrar e você escolhe uma. Seja como estudante de inglês. Estudante de inglês aí eu acho que não pode trabalhar, né? Não pode trabalhar, não. Estudante de inglês, college ou trabalho, deve ter mais aí algumas opções, né? Então, dependendo aí de onde você se aplica. Tem gente que já vem com o PR, né? Que é uma opção super plausível também. Se você tem um inglês bom, você tem experiência, você tem sua formação já com diploma e tudo. Você pode tranquilamente conseguir o seu PR antes de vir para cá, porque o processo de conseguir o PR, ele é um processo que chama Express Entry, geralmente. Você aplica pelo Express Entry e ele é por pontuação. Então, tudo pontua. Sua idade, se você tá com família, se você tem o seu nível de educação, né? Se é, sei lá, mestrado, doutorado, se é só tudo isso bacharel. Então, se você pontuou o suficiente para você colocar no pool, que eles chamam, né? O pool do Express Entry. E aí, na chamada, a sua pontuação tá ok, você pode receber o convite estando fora daqui. Então, é uma outra forma, e daí eu diria que é uma forma mais barata. Pois, claro. Você não tem que estudar, né? Claro, sim. Então, no caso, no seu caso, né, você aplicou para uma universidade. E você já teve que fazer o processo de visto no Brasil, para depois tentar, quando chegasse aí no Canadá, trocar, sim. ou não?
Sim, no Brasil, o primeiro que eu tive que fazer foi o IELTS, fiz o IELTS, consegui a nota, apliquei para um college. Quando o college me aceita, é que eu posso aplicar para o visto de estudante, porque para você aplicar para o visto de estudante, você precisa do LOA, que é Letter of Acceptance, eu acho. Então, você precisa de uma dessas cartas de algum college daqui, para você fazer sua aplicação. Aí você aplica para o seu visto de estudante. Se você é casado, você aplica também para o visto de trabalho, que é conectado com o seu visto de estudante, né? Ele só pode trabalhar enquanto você estuda. Claro. E aí, beleza, você recebe seu visto aqui, lá no Brasil. Lá no Brasil? Você vem. Ok, recebe no Brasil e depois tá apto para poder viajar para o Canadá, e daí tem que tirar um outro visto ou não? Esse visto já serve pelo período do curso? Não, aí você tá tranquilo para ficar aqui durante o seu período de estudo. Quando você termina o college, né, que foi o que eu fiz, terminei o college, você aplica para um outro visto, que é ele chama PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit, que ele dá direito a quem estudou aqui, trabalhar aqui, no caso, vamos supor, se o meu curso foi de 2 anos, geralmente eu vou ganhar 2 anos de, 2 a 3 anos de visto, não lembro. Ok, para trabalhar na área que você estudou. Para trabalhar, isso. Okay. Porque aí o Canadá, ele se interessa no estudante, daí que você se dedicou aqui, ele se interessa em ter você como profissional, né, no país. Ok. Então, você tira esse outro visto, aí quando você tira esse outro visto, o seu cônjuge também precisa de um novo visto, porque ele já não vai ser mais atrelado ao seu visto de estudo. Ok. E qual é o período aí de tempo até que você consiga o seu visto mesmo permanente, para você realmente morar no país? Por exemplo, na Europa, em alguns países você tem, por exemplo, aqui em Portugal, né, onde eu moro, eu preciso estar legal no país por 5 anos, e depois desses 5 anos eu consigo aplicar para a nacionalidade portuguesa. Como que funciona nesse caso aí no Canadá? Quanto tempo você precisa estar morando aí para conseguir aplicar ou para uma nacionalidade, né, canadense, ou para um visto que seja permanente, que te dê assim, mais tempo de tranquilidade aí? O visto permanente é igual eu falei, ele não depende de você estar morando aqui, ele depende de pontuação. Ok. Então, como eu falei, você pode conseguir o visto de residente permanente, que seria tipo o Green Card dos Estados Unidos, estando no Brasil, desde que você atenda todos os critérios ali e tenha a pontuação do momento. Por exemplo, acho que hoje em dia a pontuação da Express Entry, tipo, o último que teve, acho que foi 455, se não me engano. E essa pontuação vai somando sempre ao longo da sua vida? A pontuação varia, porque depende de quantas pessoas estão aplicando, se as pessoas que aplicaram agora têm pontuação muito alta, então tudo isso vai variando, não é uma ciência exata mesmo. A minha história mesmo, não sei se você chegou a ver, quando eu contei o caso do meu PIA, foi uma montanha-russa, porque eles me chamaram em janeiro, a nota estava certinha igual a minha, depois eu tive que negar o meu pedido por alguns problemas, o meu convite, né? Pensando assim, a semana que vem vão chamar de novo, minha pontuação tá ok. Daí pra frente foi uma catástrofe, porque a pontuação porque aumentou. Tá pra cima. Isso, então varia. Mas vamos supor que 455 você fez o seu teste lá, viu que a sua pontuação é, sei lá, 455, você pode ser chamada hoje para ser residente permanente. Então, não existe tempo, não. Agora, para cidadania, você tem que estar morando no Canadá por pelo menos 3 anos. 3 anos. E morando, mas não só morando, tem que ser morando com visto, como é que é? O PIA, antes do PIA, você tem que, eles só contam 1 ano. Independente que eu morei aqui, por exemplo, 3 anos até agora, eles só contaram 1 ano. Então, antes do PIA, contam 1 ano, e depois do PIA, mais 2 anos. Entendi. Ou então, se você não morou aqui, você já veio com PIA, 3 anos. No total tem que ser 3 anos. No total 3 anos, já dá pra entrar. Sim. Deu pra entender. Você pegou o seu agora há pouco tempo, então, como você já morou antes, você já tem 1 ano garantido. Agora, mais 2 anos com o seu visto permanente, você já consegue aplicar pra nacionalidade. Pra cidadania, é isso. Bacana. Ok, e nesse período aí, você demorou quase uns 4 anos, né? Foi o quê? Foi início do ano que você conseguiu... Que você pegou o seu tempo? Todo o processo ele é todo muito demorado. Eu, na verdade, fui convidada pro PIA em... Acho que foi, tipo, abril ou maio do ano passado. Aí, até juntar toda a documentação, que é muito documento, eu fui aplicar no final de agosto. Não,
Então, fui convidada, na verdade, em junho, fui aplicar no final de agosto, e aí demorou agosto, setembro, outubro, 5 meses para me chamarem. Caramba. Mas já passou a parte pior, né? Graças a Deus. Mas vamos supor, se eu tivesse conseguido uma nota maior no IELTS, por exemplo, o que eles chamam de CLB 9, eu poderia ter aplicado logo que eu terminei o meu college. A questão é que eu não quis mesmo fazer essa prova várias vezes, porque eu não consegui de primeira, não consegui no IELTS, não consegui no CELP, e eu falei assim, não vou estressar mais com isso, porque ela me deixa muito ansiosa. E falei assim, não vou estressar, tenho meu visto de trabalho, então vou trabalhar aqui por 1 ano, que me dá muitos pontos no Express Entry, né? Então, na hora que eu terminei esse 1 ano de experiência canadense, foi que eu consegui a minha pontuação. Foi por isso que demorou, no caso, porque eu me recusei a ficar tentando fazer a prova de inglês, até conseguir a nota alta. Entendi. E como que é trabalhar aí no Canadá em termos, você falou que é muito multicultural, todo mundo se respeita, é tranquilo, você sente alguma dificuldade por ser uma estrangeira aí, ou por a maioria ser estrangeiro, todo mundo se sente em casa? Como que é essa experiência de trabalhar aí no Canadá? E também de ter estudado, né? Você falou, você chegou no Canadá com o inglês, mas mesmo assim, fazer uma graduação em inglês não deve ser uma coisa muito fácil, né? Como que foi essa experiência aí de estudar e de trabalhar aí? De estudar, todo mundo é estrangeiro, praticamente. Tinha alguns canadenses e tal, então é um ambiente muito tranquilo no sentido de ser imigrante. Eu não sei, eu acho que esses colleges, assim, tem muito mais imigrantes do que... Eu não fiz bacharel aqui, né? Eu fiz só um que eles chamam de diploma, que é 2 anos, então, sei lá, pelo menos o meu curso, 80% era imigrante. Era imigrante. Pelo menos, assim. Então foi bem tranquilo nesse sentido. A questão do inglês eu me adaptei rapidinho também, exatamente por perceber que eu não estava sozinha. Então eu sentiu não era mais... que não sabia aquele inglês perfeito, então foi super tranquilo. Os professores são super tranquilos, se você fala direito, não fala direito, eles compreendem, porque, né, vamos combinar, você não nasceu aqui. Claro, estão acostumados também com estrangeiros, né, então os professores se adaptam também, né, tem que pegar um pouco mais leve. Sim, aqui em Toronto, eu não posso falar pelo Canadá inteiro, mas em Toronto é muito tranquilo ser estrangeiro, porque é simplesmente todo mundo. Então não tem essa dificuldade, não. Você não é exceção, exceção, de trabalho, né? Eu posso falar só da minha experiência, né? Acho que vai variar de empresa para empresa. Mas a minha agência, a agência que eu trabalho com publicidade. Ela é uma agência de publicidade multicultural. Então ela só faz publicidade multicultural. Então tá em casa. Não tem como ter qualquer tipo de preconceito lá. Bacana. Porque o foco é multicultural, o foco não é canadense. Entendi. Então foi super tranquilo também, todo mundo aceita assim, super bem. Foi super tranquilo. Trabalhar aqui é normal, é igual trabalhar em qualquer outro lugar, eu diria. Cindy, pra gente finalizar aqui, se você pudesse dar uma dica, sim, que de repente não te deram e que você, quando chegou aí, você viu que realmente fez muita falta, e que dica você daria pra uma pessoa que tá se planejando ir pro Canadá hoje? O que você falaria pra ela? Olha, a coisa que eu mais falo é que planejamento financeiro, para começar, é muito importante. Tipo assim, eu fiz o meu planejamento, então eu não tenho nada que eu fale assim, não foi legal. Só que eu vejo que muita gente vem sem esse planejamento bem feito, sabe? E aí gera muito estresse, porque infelizmente aqui no Canadá as coisas não são baratas, o aluguel é muito caro. Igual eu falei, né? Se você vem para estudar, o college é muito caro. Então, quando você imigra, você sabe disso, já é uma dificuldade, você tá longe dessa família, você tá numa cultura diferente, com pessoas diferentes, você chega e não conhece ninguém ainda, e ainda adicionar a isso a questão financeira é muito complicado. Então eu vejo muita gente assim, passando muito estresse, então essa é uma coisa que eu falaria para pensar bastante assim, e porque pra mim fica muito tranquilo essa transição, porque eu já teve uma experiência antes, lugares, então né? é bem
É difícil até para mim falar assim, porque eu não sabia, porque Sim. eu já esperava muita coisa. Você já veio muito preparado, você já foi acho muito que preparada. Eu acho que o planejamento financeiro é uma das coisas mais importantes, e saber que muitas vezes você vai gastar mais do que você imagina. Que o planejado, né? Igual quando eu vim, o aluguel era bem mais barato, então até hoje tem gente que acaba assistindo algum vídeo meu antigo, por exemplo, não pode se basear nesse tipo de informação passada. Aquele aluguel que eu paguei em 2016 já não se paga mais agora. Isso, então tem que ser um planejamento baseado em informações recentes para começar, e informações verdadeiras, assim, não só de opiniões das pessoas, mas informações sérias, sabe? Claro. Mas eu acho que é isso, é planejar mesmo, e entender também que chegar aqui e muitas vezes se sentir um pouco sozinha, se sentir um pouco para baixo, porque está nesse período de adaptação, é normal não entrar em desespero com isso. Mas essa parte eu passei lá na Irlanda, não foi aqui que eu já sabia o que eu tinha que esperar. Mas entender que tudo leva tempo, assim, com o tempo você vai fazer as amizades certas, vai quebrar a cara muitas vezes aí pelo caminho. Sempre, né? Faz parte, né? Nossa, faz super parte, assim, você vai passar muita raiva com muita gente que você conheceu, mas não... É crescimento, né? Você vai selecionando quem vale a pena. Exatamente. Bacana. Isso, bom, eu acho que é isso. Planejar e esperar mesmo que as coisas vão ser diferentes, e também já colocar a sua cabeça para funcionar no sentido de que você precisa aceitar outras culturas. Você não pode discriminar outras culturas porque são diferentes das suas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Não só, como você falou, do Canadá, mas por ser uma cidade, pelo menos Toronto, né? Mas acredito que em outras cidades do Canadá também deve ser igual. Por ter muito estrangeiro, ter a mente aberta para poder aceitar todos os tipos de pessoas, né? Ainda mais se você vai estudar e vai trabalhar... tanto na escola quanto no trabalho, vai ter gente de tudo quanto é lugar do mundo, com culturas completamente diferentes. Então eu acho que esse é realmente uma das principais coisas para quem mora fora, né? É saber respeitar, e nem sempre é como a gente pensa, como a gente imagina, mas tem que estar com a mente e o coração aberto, né? Porque senão não dá certo, né? Senão não dá certo. Totalmente, eu acho que é uma das coisas mais importantes aqui, porque assim como você não quer ser discriminado, você não pode discriminar o outro. Com certeza. Tá bom, Cíntia, você tem aí o seu Instagram, né, que você também compartilha informações, tanto de moda, eu vejo lá as coisas de moda super fofa, mas também sobre a parte do Canadá, sobre imigração. Então é Cíntia Santana, né, vou deixar aqui embaixo. Isso, é Cíntia.Santana. E o canal do YouTube, você tá alimentando ele ainda, ou tá meio paradinho, né? Eu parei, eu tô fazendo mais agora no IGTV. No IGTV. Eu acho que é mais prático, rapidinho eu faço. Pronto, então quem quiser seguir a Cíntia, saber um pouquinho mais como que é a vida no Canadá, vou deixar aqui embaixo o Instagram dela. E é isso, Cíntia, muito obrigada por ter compartilhado aí a sua experiência no Canadá. Muita sorte, né, e vida longa no Canadá por muito mais tempo, e pronto. Obrigada pelo convite. Imagina. Muito feliz de ter sido convidada e poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente está tendo aqui. Desejo todo o sucesso também com esse novo quadro do seu canal, porque eu acho que vai ser um sucesso mesmo. São informações muito relevantes, assim, para quem planeja sair do Brasil e também quer conhecer de como é que funciona, né, a imigração em outros países. Com certeza. Vai ser bem legal, enfim. Parabéns pela iniciativa e também desejo todo sucesso. E sucesso aí também, né, em Portugal. Obrigada. Cara, assim, de primeiras impressões, eu gostei muito da educação das pessoas, a forma gentil, assim, que elas eram. Claro, isso com os poucos foi mudando depois, né? Muito expat que vem pra cá, que trabalha em empresas de expat, que mora em bairros onde só tem expat, que dá pra se virar só no inglês. Através da minha paixão aí pelo YouTube, eu comecei a produzir vídeos pra empresas, né? Eu sempre fui muito empreendedora, sabe? Eu sempre tive a mente assim, empreender na Holanda como imigrante é um desafio todos os dias. Em geral, o povo holandês é aberto, também deve